Olá, este é o podcast Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. E aqui você vai viajar por mais um livro, conhecer autores e obras para compor o seu acervo pessoal e profissional. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestra em literatura brasileira. Vem com a gente se aventurar por mais uma obra literária. Os mais antigos contam que esta história aconteceu durante uma das piores secas ocorridas nas savanas ao sul da África. Logo, os rios e lagos secaram, aumentando o sofrimento. A galinha da Angola, que naquela época, além de uma crista avermelhada no alto da cabeça, tinha penas inteiramente pretas. Você sabe por que hoje a galinha da Angola tem pintas brancas por todo o corpo? E por que não para de repetir, tô fraco, tô fraco, tô fraco? Focinho de porco é curtinho, não é? Por quê? A gente não tem resposta para tudo no mundo, mas para essas perguntas, a literatura tem resposta sim. Em outros contos africanos para crianças brasileiras, Rogério Andrade Barbosa, professor e escritor, traz aos leitores duas fábulas africanas para explicar a aparência desses animais. São histórias recolhidas de diferentes povos do sul do continente africano. Aqui no Brasil, desde 2003, o governo estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas oficiais do país. E para falar sobre o universo dos contos africanos, a gente recebe hoje o professor Rogério Andrade. Rogério, esses contos reunidos no livro são histórias contadas em África, como você costuma se referir ao continente. Como foi que chegaram até você? Bom, eu morei durante 2 anos na África, morei num país chamado Guiné-Bissau, que era uma antiga colônia portuguesa. Lá eu trabalhei como professor voluntário, a serviço das Nações Unidas. E quando eu voltei ao Brasil, eu percebi, isso 2 anos depois, que não havia quase nada publicado aqui para crianças e jovens falando sobre os contos tradicionais africanos. E foi assim que eu resolvi escrever algumas histórias, baseado em tudo que eu tinha visto, escutado, nos diários que eu tinha escrito, e deu certo, e eu fui voltando periodicamente ao continente africano, recolhendo histórias pessoalmente, da boca de crianças. Eu prefiro trabalhar com crianças. Eu visito escolas e elas me contam histórias, e essas histórias depois eu vou adaptá-las aqui para o público brasileiro, porque algumas às vezes são muito longas, outras são muito curtas, né? Então eu tenho que fazer uma adaptação. Lógico que nem todas as histórias, eu devo ter uns 70 livros falando sobre essa temática, nem todas foram histórias que eu escutei, são histórias também que eu pesquisei, que já tinham sido recolhidas por outros pesquisadores também, né, principalmente pesquisadores europeus. Mas boa parte dessas histórias fui eu mesmo que recolhi, que escutei das crianças. Você tem uma vasta experiência de trabalho com contos africanos. De onde surgiu esse interesse? O meu interesse de África, eu poderia dizer, né, pelo continente africano, né, surgiu desde menino, através das minhas leituras. Eu fui um grande leitor, na minha casa havia muitos livros, meu pai era professor, então desde menino eu sempre amei os livros. Eu sempre tive a paixão de um dia poder viajar, porque eu viajava tanto nos livros, né? Eu sempre gosto de dizer que os livros eles eram como tapetes voadores que me levavam para lugares distantes. E eu já conhecia praticamente assim, eu sabia tudo sobre Ásia, Europa, África, né? Mas eu queria conhecer pessoalmente, né?
E isso foi uma das coisas que os livros me proporcionaram, porque quando menino eu viajava nos livros, e hoje em dia eu viajo graças aos meus livros, né, para fazer as pesquisas e também por receber convites, né? Eu viajo por todo o Brasil, vou para o exterior também, e então isso foi um grande presente que os livros me proporcionaram. E a África era uma coisa muito presente, até pelo fato que meu pai ele era um homem negro, né? Minha mãe branca, né? Então eu tinha esse fascínio também em conhecer esse lado negro, né? E daí ter tido a sorte de participar como professor em Guiné-Bissau durante 2 anos. Eu fiquei encantado, fiquei maravilhado com tudo que eu vi, e isso só despertou ainda mais o meu interesse, né, pelo continente africano, pela cultura africana, que é muito presente aqui no nosso cotidiano, né? E, e fico contente também em poder divulgar aqui essas histórias africanas, né? Da literatura oral africana, né? Porque a oralidade é muito forte, principalmente no interior do continente africano. E muitos desses contos estão espalhados aqui pelo Brasil também, foram adaptados, foram trazidos pelos diversos povos escravizados aqui para o Brasil. Há semelhanças entre os contos orais brasileiros e os africanos? Sim, em alguns aspectos, sim. Somente nos contos de animais, onde os animais menores como o coelho e a tartaruga, vencem os animais maiores. Os nossos povos aqui indígenas, eles têm uma série de lendas onde aparece o jabuti, né? Em África é a tartaruga, mas aqui é o jabuti que engana animais maiores, muito maiores e mais fortes do que ele, como um veado, como uma onça, né? Da mesma forma como a tartaruga engana o leão, como ou o elefante em África. Então são histórias, né, parecidas, porque as histórias são assim, elas viajam pelo mundo, né? Você vai encontrar às vezes a versão de uma mesma história, você vai encontrá-la na China, você vai encontrá-la na Índia, você vai encontrá-la na Europa, né? Contada de uma forma diferente, mas a estrutura permanece praticamente a mesma, né? Porque assim, os contos eles vão sendo contados e readaptados de acordo com a realidade de cada país, né? Se aqui não tem, por exemplo, o leopardo foi substituído pela onça, né? E por aí vai. Qual é a importância de buscar estes contos em África e trazê-los para o Brasil? Bom, principalmente por causa da nossa história, né? Nós temos esse triste passado, eu diria, né? Que foi a presença do negro escravizado, trazido à força aqui para o Brasil, né? E o Brasil deve muito aos africanos, né? Deve muito aos africanos porque eles foram a grande força de trabalho aqui durante mais de 300 anos. Então, é interessante que as crianças brasileiras saibam um pouco também sobre suas raízes, né? Já que 50% da população, ou mais um pouco, né? Ela é negra ou tem sangue negro em suas veias. E outra imagem que eu também sempre gosto de repetir é que o livro é como um espelho, a criança precisa se ver refletida nela. E é importante que a criança negra, né, ela se sinta refletida, né, que ela veja também, quando abrir um livro, que ela veja personagens negros, né, personagens negros positivos e não estereotipados, né. Eu sou um dos autores que comecei a escrever sobre essa temática africana e afro-brasileira muito antes da lei. Eu, Júlio Emílio Braz, por exemplo, né, o professor Joel Rufino, né, que até então haviam poucos autores que se dedicavam a esta temática. A partir da lei de 2003, as editoras perceberam que havia um filão a ser explorado. Então, se até 20 anos você tinha poucos autores escrevendo sobre essa temática, hoje em dia você tem dezenas de autores. São publicados centenas de livros, né, abordando essa temática. Temos muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Gente que não conhece nada sobre África, por exemplo, e que se mete a escrever conto africano sem ter o menor conhecimento, histórias
que dizem que são passadas em África, mas não dizem qual região do continente africano, e qual é o povo onde essa história está sendo contada, né? Coisa que eu sempre tenho cuidado de ter em meus contos, né? Em minhas histórias. Mas, hoje em dia, por exemplo, está na moda muito falar de cabelo, no empoderamento, né, das meninas negras, né? Isso é positivo, é mais do que positivo, mas também não pode ficar só nisso, só ter livros sobre o cabelo da criança negra, né? Ou então ficar falando de princesas africanas sem ter uma base, sem ter uma pesquisa profunda sobre esse assunto. Mas melhorou muito o panorama. Se você praticamente não encontrava livros com personagens negros, hoje em dia nós temos bastante. O título do livro diz que estes contos são para crianças brasileiras. Mas e se os nossos leitores não forem crianças? E se não forem brasileiros? Estas histórias têm um público definido, Rogério? Não, o livro, o título de um livro é muito importante. Você tem que ter sempre um título assim que você vai tentar atrair o leitor, né? E como esse foi o primeiro que eu publiquei nas Paulinas, porque eu tenho 5 livros nessa série aí voltados mais para criança, são livros voltados mais para o leitor mais jovem, e eu achei interessante que colocasse contos africanos para crianças brasileiras. Né? Era uma forma mais chamativa, eu diria. Mas é lógico que qualquer criança pode ler, não importa se ela souber português, né? E mesmo o adulto, né? Os adultos também gostam desse tipo de história, que são histórias engraçadas ou histórias... Então, mas é o título. O título é muito importante, às vezes, em um livro, sabe? O título é muito importante. Já o Caringana, que são histórias que me contaram em Moçambique. Esse livro aqui ele é exclusivo com histórias que as crianças me contaram numa escola rural em Moçambique. E Caringana é uma forma com que eles abrem as histórias. Significa história. Então, o contador, antes do início da sessão de histórias, ele diz: Caringana, história. E o público responde, Caringana. E aí ele vai começar a contar as histórias, né? Daí esse título, o Caringana wa Caringana. Depois eu fiz um também sobre adivinhações. Há vários contos que são chamados contos sem fim, na qual o ouvinte tem que decidir o dilema da história. Ele que tem que decidir, né? São chamados contos de adivinhação também. No caso aqui, é o leitor, né? Eu coloquei essa história, que é oral. Então, os 3 contos que estão aqui, o final cabe ao leitor, né? Decifrar a solução desse conto de adivinhação. Teve também o último foi o Espanta-Moscas, que já é um conto de enigma, que é um tipo de histórias que é encontrado em várias partes do continente africano. Assim, são sempre assim, 3 irmãos que tentam salvar a vida de uma princesa, ou que tentam resgatar uma princesa das mãos de um monstro, ou coisa parecida. E eles sempre ganham presentes mágicos que vão ajudá-los na solução desse problema que eles têm que enfrentar. Então, esses são os que eu publiquei. São 5 títulos infantis aí para as Paulinas. E agora, em 2023... eu estou lançando por um novo selo das Paulinas uma novela juvenil, né? Já não é um livro para crianças, até por causa da temática, que já é um livro com 90 páginas, né? Chamada Meu Nome é Machala, que é baseado em fatos reais. Foi uma pesquisa que me tomou muito tempo. Porque eu também gosto de abordar temas reais.
Eu já abordei em outros livros meus, por exemplo, a questão dos albinos em África, como os albinos são vistos em África. E neste livro, o que me incomodava bastante é a proliferação atualmente em alguns países africanos de denominadas seitas religiosas, nas quais pessoas que não têm preparo nenhum, elas se autoproclamam pastores, profetas, e fundam pequenas igrejas, né, que eles dizem que são igrejas, seitas religiosas, né? E justamente só para tomar dinheiro das pessoas, para aproveitar, às vezes, da ingenuidade das pessoas. E uma das formas que eles têm encontrado, principalmente onde se passa esse livro, que é um país chamado República Democrática do Congo, esses falsos pregadores, esses falsos profetas, eles acusam crianças de serem bruxas. E os pais, para se verem livres dessa acusação, eles têm que pagar a esses pastores, a esses pregadores ou profetas. E caso a família não tenha dinheiro para pagar, o que acontece? Às vezes os pais não querem essas crianças, os pais não querem ter uma bruxa em casa ou um bruxo em casa. Então eles expulsam essas crianças de casa e elas vão para as ruas. E no Congo tem uma grande população de crianças de rua, né? Até por isso, por muitas delas serem acusadas de serem bruxas. Imagina uma criança de 10, 12 anos, né? Mas é a questão da ganância, da exploração, né? Então, tudo isso está nesse livro, porque a personagem, a Machala, é uma menina corajosa, ela vai lutar, né, com a força e a gana da mulher africana, para mostrar que ela não é bruxa, que ela foi acusada injustamente de bruxaria. Quer dizer, já é um livro para um leitor maior, né? Já é um livro aí para um leitor já de seus 13, 14 anos, né? Para cima, e também para o público adulto. Outros contos africanos para crianças brasileiras faz parte do acervo básico da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. É importante ter sua obra entre os livros selecionados pela Finilige? Sim, lógico que sim. Eu acho que não só ele, eu acho que os outros também, Caringana também, acho que todos eles fizeram parte, sim, da seleção que é feita pela Finilige, até para o catálogo anual. Sim, é muito importante você receber essas indicações, esses prêmios, né? São todos sempre muito bem-vindos, né? E é também uma honra para o autor, né, ter sempre um de seus livros citados ou premiados, né? Eu acho que esse é o melhor prêmio que um autor pode receber. Rogério, você queria complementar com alguma coisa, trazer alguma informação, alguma novidade que a gente não tenha perguntado aqui? Sim, é importante que esses livros abordando a temática africana e afro-brasileira estejam presentes em nossas escolas, né? Porque a África é muito importante. A África está em nós, né? Embora pareça ser distante, mas está muito próxima, né? O Mia Couto, que é um escritor moçambicano, ele tem uma frase muito bonita que ele diz: o mesmo mar que nos separa é o mesmo mar que nos une, né? Porque foi através desse mar, né, que os escravizados vieram para cá, né? Então você tem o mesmo mar que ele nos une, que nos separa, mas ao mesmo tempo também ele nos une, né? Então eu acho que essa é a mensagem final aqui do nosso bate-papo aqui com vocês aí das Paulinas. E esperando convites aí para viajar aí pelo Brasil afora, pelas Paulinas, né? Eu já tive com as Paulinas em tantos lugares, em São Paulo, Maranhão, e Rio Grande do Sul. Estou indo agora no fim do ano lá para o Rio Grande do Sul novamente, né? E vamos mantendo contato. Um abraço grande aí para todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Rogério Andrade Barbosa, professor, escritor, pesquisador, veio conversar com a gente hoje sobre o livro Outros Contos Africanos para Crianças Brasileiras. A lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas do Brasil completou 20 anos. Apesar do tempo, ela ainda está longe de se tornar realidade.
Combater o racismo, valorizar a diversidade e reconhecer a contribuição do povo negro na construção da sociedade brasileira é papel não só da escola, mas de todos nós. Visite o site paulinas.com.br e conheça outros contos africanos para crianças brasileiras. Por isso que, atualmente, nos dias quentes, os porcos rolam na lama para se refrescar, pois perderam a tromba comprida que seu antepassado utilizava para buscar água, mas permaneceram resistentes e fortes. É isso. O podcast Saberes e Letras quer ser sua companhia e aproximar ainda mais você da literatura infantil e juvenil de qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!